Existe um buraco negro na história sagrada, uma lacuna intencional que esconde a verdadeira origem do mal e a cosmologia celestial. Por que a Bíblia que você lê hoje foi editada? Não estamos falando de um erro de tradução, mas de um manuscrito inteiro que a ortodoxia baniu e tentou silenciar por milênios. Este texto explosivo, atribuído a um patriarca antediluviano, detalha a queda dos vigilantes, anjos rebeldes que abandonaram o céu para se unir à humanidade, ensinando segredos proibidos como a arte da guerra, a feitiçaria e a astrologia. É uma narrativa que confronta diretamente o dogma estabelecido, introduzindo uma visão radicalmente diferente do Messias e do juízo final. O livro proibido da Bíblia não é apenas um apócrifo, é a chave para entender por que a história da influência angelical na Terra foi deliberadamente apagada e o que realmente significa a palavra canônico. Prepare-se para questionar cada dogma. Você já se perguntou quem realmente decidiu o que entra e o que sai da Bíblia? A história não é tão simples quanto parece. A exclusão do livro de Enoque não foi um mero acidente editorial, tampouco uma simples desconfiança sobre sua autoria. Foi uma cirurgia teológica precisa, realizada para remover doutrinas que ameaçavam a estrutura de poder e o entendimento de Deus que a ortodoxia estava tentando solidificar. O que Enoque revelava era explosivo e incompatível com o pensamento judaico e cristão emergente, especialmente no que tange à natureza dos anjos e à identidade do Messias. O livro dos Vigilantes, a seção mais famosa de Enoque, detalha a queda dos anjos que desceram à terra por luxúria, gerando gigantes e ensinando artes proibidas. Isso já era um problema, pois desviava a origem do mal da simples desobediência humana no Éden para uma rebelião celestial de grande escala. Mas o verdadeiro conflito doutrinário residia em outra parte do manuscrito, o livro das parábolas. Ali, Enoque apresenta uma figura messiânica pré-existente, o Filho do Homem, que está sentado no trono da glória e transcende o plano terrestre. Essa visão era radicalmente diferente do Messias esperado pelo judaísmo da época, que era frequentemente visto como um libertador político ou um sacerdote restaurador. A teologia canônica precisava de uma narrativa coesa e controlável. Enoque era um caos apocalíptico de demônios, viagens celestiais e julgamentos cósmicos que simplesmente não cabia na nova ordem. Considerado por muitos estudiosos como um texto escrito no século II a.C. e possivelmente influenciado por mitologias pagãs da Babilônia e da Pérsia, o livro de Enoque foi sistematicamente marginalizado ao longo dos primeiros séculos da era cristã. Contudo, a ironia histórica é profunda e inegável. Embora banido, ele é citado diretamente no Novo Testamento. A Epístola de Judas, um texto canônico, faz referência explícita a Enoque, tratando-o como um profeta legítimo. Isso prova que para os primeiros cristãos, antes da formação rígida dos cânones, Enoque não era apenas literatura, mas uma fonte válida de profecia e doutrina. A exclusão, portanto, veio séculos depois, quando os concílios e sínones definiram rigidamente quais livros seriam aceitos para controlar a interpretação e garantir a uniformidade doutrinária. O manuscrito não é apenas sobre a queda angelical, ele é uma cosmologia completa, uma tentativa de mapear o universo divino. Dividido em 5 seções apocalípticas, ele vai além da moralidade e da profecia. Há o livro do céu dos céus, uma complexa descrição da estrutura do universo, do movimento dos astros e dos calendários celestiais. Enoque se apresenta como um astrônomo divino, revelando segredos que desafiam a simplicidade da criação apresentada no Gênesis. Ele detalha os guardiões celestiais das estações e os mecanismos por trás dos fenômenos naturais, mostrando uma preocupação com a ordem cósmica que era central para a teologia intertestamentária, mas que foi amplamente suprimida na Bíblia final. A questão central que o livro de Enoque nos força a enfrentar não é se ele é verdadeiro ou falso, mas sim o que significa a palavra canônico. A Bíblia que conhecemos é o resultado de escolhas humanas feitas em momentos específicos da história, escolhas que priorizaram a uniformidade doutrinária sobre a totalidade histórica. Ao silenciar Enoque, a ortodoxia tentou apagar a história da intervenção angelical direta na Terra e a complexidade de uma teologia que era muito mais rica e apocalíptica do que a versão final permitida. O livro proibido é, na verdade, um espelho que reflete as tensões e as decisões políticas que moldaram a fé de bilhões, expondo que a história sagrada possui lacunas intencionais. O livro de Enoque não apenas detalha a queda dos vigilantes, mas também oferece a explicação mais completa para a necessidade do dilúvio.
Segundo o texto proibido, a corrupção não se limitou aos ensinamentos de metalurgia e cosméticos. Ela gerou uma prole monstruosa, os Nefilim. Estes gigantes, frutos da união entre anjos e mulheres, eram seres de violência insaciável que devoravam os recursos da terra e, eventualmente, a própria humanidade. A narrativa de Enoque transforma o dilúvio de uma punição pela simples maldade humana, como sugerido em Gênesis, em uma purificação cósmica necessária para erradicar essa linhagem híbrida e demoníaca. Quando os Nefilim foram destruídos, seus espíritos permaneceram na terra, tornando-se os demônios que atormentam a humanidade, estabelecendo assim a origem do mal espiritual de forma radicalmente diferente da teologia canônica. Essa cosmologia complexa se estende à descrição do pós-vida. O livro de Enoque mapeia o Sheol com uma precisão que não se encontra em nenhum outro texto intertestamentário. Ele descreve as câmaras específicas onde as almas dos justos, dos pecadores e dos Nefilim são mantidas separadamente até o juízo final. Essa geografia detalhada do inferno e do paraíso, com suas prisões para os anjos caídos e seus rios de fogo, influenciou profundamente a escatologia judaica e posteriormente a cristã, moldando a iconografia e a doutrina sobre o destino eterno que persistiu por séculos, mesmo que a fonte original fosse considerada apócrifa. Um dos aspectos mais intrigantes e menos conhecidos do manuscrito é o Livro dos Sonhos, que contém a chamada Apocalipse dos Animais. Nesta seção, Enoque utiliza uma alegoria elaborada, onde a história de Israel, desde Adão até o período dos Macabeus, é contada através de símbolos animais. Touros brancos representam os patriarcas, ovelhas representam Israel, e animais selvagens e aves de rapina representam as nações gentias e os opressores. Esta codificação histórica era uma ferramenta poderosa de crítica política e religiosa durante um período de intensa turbulência, permitindo que os autores expressassem descontentamento com a liderança sacerdotal e as influências estrangeiras sem incorrer em perseguição direta. Contudo, essa complexidade alegórica e sua crítica implícita à autoridade estabelecida tornaram o texto ainda mais perigoso para a ortodoxia que buscava centralizar o poder interpretativo. A exclusão final de Enoque foi, portanto, um ato de simplificação doutrinária. Ao remover a cosmologia detalhada, a intervenção angelical direta e a complexa escatologia, os arquitetos do cânon bíblico criaram uma narrativa mais limpa, focada na soberania direta de Deus e na responsabilidade humana. Eles substituíram a guerra cósmica complexa por um drama moral mais gerenciável. O livro proibido da Bíblia não é apenas uma curiosidade histórica. Ele é a prova de que a fé que conhecemos foi cuidadosamente editada, silenciando vozes que, embora influentes nos primórdios, não se encaixavam na estrutura monolítica que a Igreja e o judaísmo rabínico buscavam construir. O que resta é a lacuna, a ausência de uma teologia apocalíptica que, se tivesse permanecido, teria redefinido fundamentalmente a compreensão da origem do mal e da estrutura do universo. A verdade final sobre o livro de Enoque não reside apenas nas suas visões apocalípticas ou na anatomia detalhada do inferno, mas sim na sua função como um espelho que reflete o processo brutal de formação da fé. Ele não é apenas um texto banido, é a evidência material de que a ortodoxia que hoje conhecemos foi construída sobre uma série de exclusões intencionais. A remoção de Enoque foi o preço pago pela uniformidade doutrinária, um sacrifício feito para garantir que a narrativa sagrada fosse linear, controlável e desprovida da complexidade caótica que permeava o pensamento intertestamentário. O que se perdeu com o silenciamento de Enoque foi uma cosmologia que oferecia respostas robustas e detalhadas para a origem do sofrimento e do mal espiritual. Ao invés de uma mera tentação no Jardim do Éden, Enoque fornecia uma guerra cósmica, um drama celestial de proporções épicas que justificava a necessidade de um Messias que fosse tanto juiz quanto salvador. Essa teologia radical, embora descartada pelos cânones judaico e cristão posteriores, deixou cicatrizes profundas. É impossível compreender a literatura apocalíptica do Novo Testamento, ou mesmo a demonologia medieval, sem reconhecer a sombra de Enoque.
A Epístola de Judas, por exemplo, cita diretamente o patriarca, e as referências aos anjos aprisionados em 2 Pedro ecoam inegavelmente o livro dos vigilantes. Portanto, a ironia histórica é palpável. O texto que foi considerado herético ou espúrio era, na verdade, fundamental para a compreensão de muitos dos primeiros seguidores de Cristo. A jornada para desenterrar o livro proibido da Bíblia não é uma busca por uma nova escritura, mas sim uma confrontação com a história da censura. Ela força o observador moderno a questionar se este texto, tão influente e tão referenciado na antiguidade, foi deliberadamente apagado. Quantas outras peças cruciais do quebra-cabeça da fé foram silenciadas para moldar a doutrina que hoje domina o mundo? A conclusão é inegável. O cânon não é um acidente divino, mas uma coleção de escolhas humanas, políticas e teológicas. O livro de Enoque permanece como o fantasma na biblioteca sagrada, um lembrete de que a verdade, em sua forma mais antiga e selvagem, era muito mais vasta, complexa e talvez perigosa do que a versão simplificada que sobreviveu ao teste do tempo e da ortodoxia. Ele redefine o que significa ser proibido, transformando o termo de uma condenação teológica em um marcador de poder e controle sobre a narrativa da história sagrada. A sua redescoberta não muda a Bíblia, mas muda fundamentalmente a nossa compreensão de como ela se tornou o que é. Não deixe a história de Enoque ser apagada de novo. Curta e se inscreva no canal.